Bom, pessoal, então na nossa primeira aula teórica de citologia, eu apresentei a disciplina para vocês, o que é citologia, qual o objetivo da disciplina. Nós discutimos algumas das teorias referentes à origem da vida, à origem das células e evolução dos seres vivos, e entramos um pouquinho no histórico da microscopia, né? Falamos a respeito do advento e evolução dos microscópios. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais o nosso conceito referente à microscopia. Então a gente vai discutir um pouquinho da importância do microscópio para a citologia e para a vida acadêmica de vocês e também para fins científicos, né? A gente vai discutir também a respeito da classificação e estrutura dos microscópios. Então eu pergunto para vocês, como vocês definiriam um microscópio? O que é um microscópio afinal? Então, o microscópio, gente, ele nada mais é do que um instrumento óptico constituído por sistemas de lente que permite gerar imagens aumentadas de estruturas que não seriam visíveis a olho nu, tá? Ou seja, estruturas invisíveis a olho nu, a gente consegue ampliação disso. Bom, o microscópio pode ser classificado de duas formas: de acordo com seu sistema de lentes e de acordo com o sistema de iluminação. De acordo com o sistema de lentes, o microscópio ele pode ser classificado como microscópio simples ou lupa, que é aquele que apresenta uma única lente, um único sistema de lentes centradas. E daí, como vocês podem observar na figura aí do slide, como que vai ser a imagem visualizada nesse microscópio? Ela vai ser uma imagem, obviamente, ampliada, né? Ela é uma imagem virtual, porque não é objeto real, e ela vai ser uma imagem que não será invertida. A gente vai ver a imagem do objeto na exata posição que o objeto se encontra. E ainda de acordo com o sistema de lentes, o microscópio também pode ser classificado como composto. Diferente do microscópio simples, o microscópio composto é constituído por dois sistemas de lentes centradas. Um sistema de lente que vai ficar próximo ao ocular, que vai ficar no ocular, próximo ao olho do observador, e um sistema de lentes que vai ficar na objetiva, próximo ao objeto que se deseja visualizar. Então, notem nessa figura que consta no slide, observem essa figura e percebam como que a imagem do objeto vai ser visualizada nesse microscópio óptico composto. A imagem ela vai ser ampliada, ou seja, muito maior do que o objeto real. Ela vai ser virtual, porém ela vai ser invertida de cima para baixo e da esquerda para a direita, conforme vocês podem observar na letra F que consta no slide. Essa informação é muito importante porque quando vocês forem visualizar a amostra de vocês no microscópio, vocês têm que ter noção que a orientação para a movimentação dessa lâmina no microscópio, ela vai ser contrária daquilo que você está querendo observar, tá ok? Então, assim, a gente vai mover em direções contrárias a essa lâmina no microscópio, levando em consideração esse posicionamento invertido da imagem. Bom, então o microscópio ele pode ser classificado de acordo com o sistema de lentes em simples e composto, e o microscópio composto ele pode ser classificado ainda de acordo com o tipo de iluminação. Então ele pode ser fotônico ou eletrônico. O que seria um microscópio fotônico? Então, o microscópio óptico composto fotônico é aquele cuja a imagem observada do objeto de interesse, ela vai ser formada por meio da incidência de um feixe de luz sobre o objeto que a gente quer observar. Esse feixe de luz pode ser da luz solar refletida no espelho, pode ser da luz de uma lâmpada de LED, pode ser de uma luz com diferentes comprimentos de onda, como ultravioleta, infravermelho. Então, assim, no microscópio fotônico, a gente vai observar a imagem do nosso objeto de interesse porque um feixe de luz incide sobre ele. Aí, gente, nós temos diversos tipos de microscópio composto fotônico.
O que nós vamos utilizar nas nossas atividades práticas, junto à disciplina de citologia, é o microscópio óptico composto comum de campo claro. Nesse microscópio, como que nós vamos visualizar a imagem? Então, essa primeira figura no canto inferior esquerdo do slide corresponde a um corte histológico corado, né, com uma coloração específica, eosina e hematoxilina. Como que a imagem vai ser observada? Então, vai ter uma fonte luminosa, uma lâmpada de LED, incidindo, né, os feixes de luz na amostra, e o que a gente vai observar é que nessa imagem, né, de campo claro, a área ao redor do objeto a ser observado, ela vai ser clara, né? E o objeto, de acordo com a sua coloração aqui, vai ser visualizado com as diferentes cores devido aos corantes que ele foi corado. Nós temos ainda outros tipos de microscópio. A gente tem o microscópio de contraste de fase, que geralmente ele se baseia nos princípios de refração e difração da luz. Então, você não precisa corar a sua amostra a ser observada. Na realidade, por conta desse mecanismo de difração e refração da luz, os feixes luminosos são captados com diferentes intensidades e isso permite ao olho do observador a visualização de diferentes fases, de forma que você vai ter estruturas celulares que vão estar mais claras, enquanto que outras vão estar mais escuras. Então, esse seria o microscópio de contraste de fase. E nós temos ainda o microscópio de fluorescência. Nesse microscópio de fluorescência, ele apresenta dentro do microscópio, né, fontes luminosas com diferentes comprimentos de onda. Então, a gente tem faixas de onda de ultravioleta, infravermelho, entre outras. E para que a amostra seja visualizada nesse microscópio de fluorescência, geralmente você marca uma estrutura específica da célula com um corante fluorescente. Então, vamos supor, nessa imagem aí, eu quero corar, eu utilizei dois corantes, um corante vermelho, que está marcando o núcleo da célula, e um corante verde, que está marcando o citoplasma. Esses corantes fluorescentes, eles são excitáveis, aí quando incide um feixe de luz com determinado comprimento de onda, esse feixe de luz vai excitar esses corantes que vão emitir sua fluorescência, e essa fluorescência vai ser captada pelo microscópio. Então, existem diferentes tipos de microscópios fotônicos. Então, alguns permitem a visualização de estruturas específicas da célula por meio de corantes, outros permitem a visualização das células por meio de contraste de fase, e o microscópio que a gente mais vai trabalhar na nossa aula prática vai ser o microscópio óptico composto comum de campo claro, né, que a gente vai visualizar, que utiliza como feixe luminoso a luz normal, né, da lâmpada incandescente ou lâmpada de LED. A gente vai conseguir observar uma área clara ao redor do nosso objeto e o nosso objeto corado. Bom, ainda de acordo com o tipo de iluminação, então o microscópio composto ele pode ser classificado como fotônico ou como eletrônico. Então, no fotônico, a imagem vai ser formada porque um feixe de luz incide sobre o objeto, enquanto que no eletrônico, a imagem da nossa amostra vai ser formada a partir de um feixe de elétrons que vai ser dirigido em direção à amostra, que vai incidir nessa amostra e vai gerar a imagem. Então, no fotônico é um feixe de luz, no eletrônico é um feixe de elétrons, tá? Então, gente, no eletrônico a imagem é ampliada devido à incidência de um feixe de elétrons sobre a nossa amostra. Nós temos dois tipos de microscópio eletrônico, um de varredura e o de transmissão. No microscópio eletrônico de varredura, os feixes de elétron eles vão incidir sobre a superfície do material que a gente está querendo observar. Então, vai haver a formação de uma imagem tridimensional. Quando que nós utilizamos o microscópio eletrônico de varredura? Quando nós queremos ter uma noção da topografia da superfície. Então, vocês já viram na internet aquela imagem de insetos, né, bem ampliada? Muito provavelmente foram obtidas em microscópio eletrônico de varredura.
E no microscópio eletrônico de transmissão, esses feixes de elétron, eles atravessam a célula e vão interagir em pontos específicos da célula. Então, permite que a gente consiga enxergar detalhes intracelulares maiores. Então, assim, a vantagem do microscópio eletrônico em comparação. Então, a vantagem do microscópio eletrônico em comparação com o fotônico é o poder de ampliação. O microscópio eletrônico ele possibilita aumentos de 200 a 400 mil vezes, enquanto que no fotônico a gente fica limitado a um aumento de 1000 vezes. Né? Então, no microscópio eletrônico de transmissão, por exemplo, a gente consegue visualizar detalhes de organela celular. Então, eu consigo visualizar até as cristas mitocondriais que existem dentro da mitocôndria. No microscópio fotônico, eu não consigo visualizar a estrutura de uma mitocôndria. Então, no microscópio óptico composto fotônico, o máximo que eu consigo fazer é fazer uma marcação na mitocôndria e saber que ela existe num determinado ponto da célula, mas eu não consigo ver detalhes daquela organela, enquanto que no eletrônico de transmissão eu consigo ver detalhes. Então aqui, mostrando para vocês o que seria um microscópio eletrônico, aí no caso de varredura. Os microscópios eletrônicos, eles são muito maiores, eles ocupam grande espaço, né, de uma sala. Vocês podem notar que existe um tubo nessa imagem por onde o feixe de elétrons corre para incidir na amostra de interesse. E ali a imagem do inseto que eu comentei com vocês é uma imagem tridimensional da topografia do inseto que foi gerada nesse microscópio eletrônico de varredura. E aqui é uma outra imagem, também de um microscópio eletrônico, ali ó, um microscópio enorme, né, com um tubo onde vai correr os feixes de elétrons. As amostras que forem, para essas amostras serem visualizadas nos microscópios eletrônicos, elas precisam ser tratadas primeiramente. Então, elas são tratadas com íons metálicos para que haja a atração dos feixes de elétron em direção à amostra cuja imagem você quer observar. Então, aqui seria um microscópio eletrônico de transmissão e ali no lado inferior direito vocês conseguem ver, como eu já tinha mencionado, detalhes de uma mitocôndria, né, com as cristas mitocondriais. Então, você consegue uma grande ampliação da célula e esse microscópio eletrônico de transmissão permite visualizar detalhes até mesmo de organelas dentro da célula. Mas é um microscópio que é de difícil acesso, né? Não é em todos os lugares, em todas as instituições que nós conseguimos um microscópio deste, porque ele é caro e ocupa muito espaço, requer muita manutenção também. Então é isso, gente. Essa é a primeira parte da nossa aula de microscopia. Na próxima parte agora, na segunda parte, eu vou apresentar para vocês as estruturas que compõem o microscópio óptico composto de campo claro, que é o que vai ser o nosso objeto de trabalho, e eu vou também discutir como manusear esse microscópio, tá ok? Então, até daqui a pouco.